Levítico capítulo 15. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Versículo 31. A lei sobre as imundícies do homem e da mulher apresenta algumas restrições que, em certos detalhes, podemos até entender como sendo um exagero, mas que, na verdade, se tratava de uma proteção divina. Foi a forma que Deus encontrou para preservar tanto a saúde quanto a intimidade de seus filhos. Provavelmente, a primeira parte do capítulo sobre o vazamento de fluxo seminal ou a retenção dele fosse referente a alguma enfermidade no homem, podendo ser até alguma doença venérea. Logo após, o capítulo trata sobre o período menstrual da mulher. O Senhor buscou ensinar o seu povo noções importantes acerca do cuidado com a higiene e de como isto pode ser uma questão de vida ou morte. Habitando em tendas no meio do deserto, tanto homens quanto mulheres precisavam seguir as orientações de Deus para o bem geral da nação. Além da mulher não possuir os recursos que temos hoje para conter o fluxo costumado do seu corpo, por uma questão de higiene, como de cuidado para com a mulher neste período, Deus também estabeleceu regras para que nenhum homem a importunasse nos dias de sua menstruação. Dada a cultura predominantemente patriarcal, se o Senhor não tivesse sido tão enfático com relação a isto, o homem não respeitaria este período feminino tão íntimo e incômodo. E hoje, amados, esses regulamentos precisam ser compreendidos à luz dos princípios ali contidos, também como uma questão espiritual, a fim de não contaminarmos o tabernáculo de Deus, que somos nós. Leia 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Mesmo em nossos dias, acredito que necessitamos de semelhante zelo no cuidado com o nosso corpo, a fim de que ele seja oferecido diariamente, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como nosso Criador, seu cuidado em estabelecer limites nos lembra do que aconteceu no Éden, quando um limite foi quebrado. Apesar de muitos especialistas discordarem a respeito da abstinência sexual no período menstrual, pesquisas já comprovaram que há um risco maior em se contrair doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo alguns tipos de infecções. Portanto, é prudente levarmos essas questões em consideração. Mas o versículo 25 revela algo ainda mais crítico: a mulher que era acometida do fluxo de sangue, além do período natural. Nos evangelhos, encontramos o relato de uma mulher que há 12 anos sofria deste mal. Conforme estudamos no capítulo de hoje, tudo o que aquela mulher tocasse tornava-se imundo. Contudo, ela rompeu todas as barreiras do preconceito e se pôs no meio de uma grande multidão. Imaginem quantas pessoas ela não tocou até conseguir chegar perto de Cristo. Nada mais importava para ela, a não ser tocar nas vestes daquele que era o único capaz de torná-la limpa, e com muita dificuldade ela tocou na orla do jaleco do médico dos médicos. Sabem o que é mais lindo nessa história, amados? Em meio àquela multidão, Jesus perguntou: "Quem me tocou? Porque senti que de mim sai o poder." Lucas capítulo 8, versículo 46. Notem que a Bíblia não diz que foi o poder da fé que a curou, mas o poder que saiu de Jesus. O toque da fé é o conduto que faz com que o poder divino possa atuar em nosso favor. Quando confiamos naquele que nos salvou, a consequência inevitável é a salvação. Qual tem sido a barreira que tem lhe impedido de ir ao encontro de Cristo? Hoje, o Senhor nos diz que nem demônios, nem multidões, nem a morte, absolutamente nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 39. Por isso, não pense que o seu problema não tem solução, mas continue suplicando com fervor e perseverança. Deus tem o poder de transformar maldição em bênção. Aleluia! Aquela mulher entendeu isso e sua fé em Cristo a salvou. E o sangue, que era símbolo de imundície, tornou-se símbolo de fé.
Deus reverteu este conceito ao enviar o seu único Filho em favor de nós, que éramos imundos em nossos pecados, pois o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. E por meio do sangue de Jesus, temos nossas vestes lavadas e alvejadas. Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Aceite ser purificado pelo único sangue que tem poder para salvar, o sangue do Cordeiro de Deus. Não permita que pessoas ou situações desfavoráveis lhe impeçam de tocar nas vestes da justiça de Cristo. Lembre-se que, no meio de grande multidão, os olhos do Salvador percorriam ao redor para encontrar o olhar de uma única mulher. Jesus está agora olhando para a terra e a pergunta é: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Que muito em breve possamos ouvir da boca do nosso resgatador: Filho, filha, a tua fé te salvou. Marcos capítulo 5, versículo 34. Oremos, amados. Nosso amado Deus, Tu enviaste Teu Filho único em nosso resgate, e por seu sangue somos purificados dos nossos pecados e salvos para o Teu reino. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tão abundante graça. Senhor, nos limpa dos nossos pecados e continua nos ensinando, nos repreendendo, nos corrigindo e nos educando na justiça através da Tua palavra. Que o nosso corpo seja uma oferta diária ao Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos pela fé em Jesus Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.